Bom, essa discussão aqui, ela trouxe à tona de novo o problema da discussão sobre a liberdade de expressão. Então, nós somos obrigados aqui a repetir algumas verdades inconvenientes que o pessoal não quer que ninguém veja, né? A primeira coisa é o seguinte, né? Eu falei isso daí na minha tréplica, né? Escrevi uma matériazinha curta no 247 ao Pomar. Nós vamos esperar até o dia do juízo final que algum desses marxistas apresentem aí as evidências, as provas, a fundamentação de que a censura é uma política marxista, né? Então vamos ver aqui. Nós temos que... É chato, né? Mas a gente tem que citar. O Partido Social Democrata Alemão, que foi o primeiro grande partido marxista da história do mundo, ele surgiu com um programa que foi considerado por Marx como um programa muito defeituoso. Marx escreveu um texto famoso que foi publicado depois como crítica do programa de Gotha. Esse programa foi considerado por Marx e por Engels como um programa muito defeituoso. Eles fazem várias críticas ao programa e as pessoas que aceitaram esse programa sem dar um combate sério. Depois, né, muitos anos depois, quando o partido já era maior e tudo, o Partido Social Democrata Alemão escreveu o programa de Erfurt, que foi considerado, né, o primeiro programa realmente marxista de um partido político. Esse programa foi escrito por Kautsky e foi revisto e criticado, né, por ninguém menos do que o senhor Frederico Engels. Então vamos ver o que o programa fala sobre o problema da liberdade de expressão. Ilimitada, ou, se a gente preferir, sem restrições, liberdade de consciência, de expressão, publicação, assembleia, liberdade para fazer greve e liberdade de associação. Ilimitada. Isso quem está falando é o Engels, não sou eu. Quem sou eu para falar alguma coisa dessa? Então, eu gostaria, né, já que nós estamos no meio do debate, e o debate volta sempre com o negócio de que a liberdade de expressão ilimitada é uma política, como é que o Walter Pomar falou? Uma política ultraliberal. Então, nós vemos aqui que esse cidadão, esse alemão, chamado Frederico Engels, era um ultraliberal. Marxista é o Walter Pomar, é o Fernando Horta, né? Marx não era marxista. Quem é marxista são esse pessoal aqui. Bom, aí alguém poderia chegar, porque tem argumento para tudo no mundo. Esse aqui já, a gente poderia parar aqui, mas não vamos parar aqui. Aí apareceu um outro cidadão, né, que tem uma pequena importância. Não é um Walter Pomar, não é um Fernando Horta, mas tem alguma importância na história do mundo, que se chamou Vladimir Ilyich Lenin. Ele só fez a Revolução Russa, ele não construiu o PT. Então não dá para a gente dizer, né, que ele seja um cara tão importante, né? Aí porque ele escreveu, a social-democracia
russa ela tem uma história confusa, né? Uma ala do partido tentou construir o partido, chamou um congresso, que foi o primeiro congresso dos socialistas russos. Aí, esse congresso, ele terminou com todo mundo sendo preso e, portanto, o congresso não construiu o partido. O partido viria a ser construído no segundo congresso, em 1903. E quem escreveu o programa do Partido Social Democrata Russo, de 1903, foi Lenin. Inclusive, é a primeira vez, né, esse é um fato a ser destacado, que um programa da social-democracia colocava claramente a questão da ditadura do proletariado. Foi Lenin que incluiu isso daí. Então, Lenin, o que ele disse? Ilimitada liberdade de consciência, de expressão, publicação e assembleia. Liberdade para fazer greve e liberdade de associação. Vocês podem notar que é a mesmíssima cláusula do Partido Social Democrata Alemão. É uma cópia. Né? Porque era um negócio tão óbvio que o cara não... Ele pegou lá e... Né? É como, por exemplo, o partido defendeu o socialismo. Não precisa de grandes explicações. É uma coisa de senso comum. Bom, e aí nós temos o seguinte, isso daqui para os marxistas que não se consideram trotskistas, né? Aí nós temos uma personagem que também não podemos comparar ela com Walter Pomar, com esse pessoal, com esses marxistas brasileiros tão brilhantes, Rosa Luxemburgo. Ela, criticando, que a Rosa Luxemburgo era um pouquinho presunçosa, né? Ela era uma pessoa muito inteligente, sem dúvida nenhuma, né, um dos grandes teóricos marxistas do século XX. É a única mulher que tem esse status, né? Era uma personagem bastante grande, digamos assim. Lenin e Trotsky consideravam ela uma grande liderança política. Mas ela era um pouquinho presunçosa, né? Então ela foi criticar os bolcheviques na Revolução Russa de 1917. E ela falou o seguinte: liberdade é sempre e apenas liberdade para quem pensa diferente. Quer dizer, restringir o pensamento do diferente não é liberdade, não é democracia. É uma ditadura. Eu não vi, esse texto ele ficou engavetado aí durante um período, depois foi publicado. Eu nunca vi uma resposta, eu não me lembro de ter visto uma resposta do... Lenin com certeza não soube desse texto, mas não vi uma resposta mesmo do Trotsky. Mas com certeza eles teriam dito para ela o seguinte: o que você falou está muito certo, mas na Rússia o que existe é uma ditadura, que é a ditadura do proletariado. Não é uma democracia no sentido, né, clássico da palavra. Bom, e aí para aqueles que se consideram trotskistas, nós temos a palavra do profeta, que é o próprio Trotsky, que diz o seguinte: a restrição da liberdade no capitalismo não importa, né, e essa, você vê que Trotsky é mais preciso porque ele estava numa polêmica, não importa como comece ou contra quem seja dirigida inicialmente, vai sempre se voltar contra a classe trabalhadora. Então, queria deixar aqui o desafio, né, para os marxistas, entre aspas, de explicarem por que essas citações que eu estou fazendo, veja que não é que uma opinião, não é que o Engels estava tomando uma caipirinha no boteco e alguém chegou para ele e falou assim: o que você acha da liberdade de expressão? E ele já tinha tomado
8 caipirinhas e falou um negócio. Não, não é assim. Não é uma conversa íntima. Isso aí eles colocaram no programa do partido. Então nós temos aí toda a sequência. Marx e Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky. Eu gostaria de deixar aqui o desafio de que os marxistas mostrassem por que a posição do PCO é errada. E por que o Engels era bolsonarista. Eu gostaria que alguém me explicasse isso daí. Engels era bolsonarista, Marx era bolsonarista, Kautsky era bolsonarista, o Lenin era bolsonarista, a Rosa Luxemburgo era bolsonarista, Trotsky era bolsonarista. Quer dizer, se você considerar, né, a quantidade das pessoas envolvidas na história toda, na primeira, segunda, terceira e quarta internacional, todos os marxistas eram bolsonaristas. O marxismo, na verdade, é um bolsonarismo. Infelizmente, né, é uma comédia isso daqui, logicamente, mas infelizmente nós temos que colocar a coisa em pratos limpos. Você pode falar qualquer coisa da liberdade de expressão irrestrita. O que você não pode falar, né, e nós estamos demonstrando aqui com fatos, é que a liberdade de expressão irrestrita não seja uma posição marxista. Isso aí não dá para falar. Quem fala isso daí é um farsante, é um charlatão, é um falsificador.